Boa noite, tudo bem? Como foi o seu dia? Um dia de isolamento? Nós todos estamos passando por esse momento de reclusão. É bom, por um lado é bom, a gente está um pouco recluso, nos dá oportunidades de fazermos coisas que normalmente nós não fazemos. Ou temos tempo para coisas que normalmente nós não temos. Eu tenho percebido isso. Nós vamos orar antes de abrirmos a palavra de Deus e começarmos a conversar sobre o assunto de hoje. Mais um assunto importante. Hoje vamos falar sobre o preparo para o tempo de crise. Nós estamos vivendo crise mundial, mas vamos viver crise espiritual também em breve. E nós precisamos nos preparar. Antes de orar, eu gostaria de mencionar que hoje é o aniversário de uma amiga nossa, membro da nossa igreja, Maria Inês, e eu acredito que ela está assistindo. Maria Inês, parabéns, feliz aniversário, que Deus abençoe você. E nesse momento que vamos orar pelo nosso encontro, eu também quero orar por ela. É o costume da nossa igreja lembrar sempre dos aniversariantes, e de maneira especial hoje, o aniversário da Maria Inês. Vamos, em reverência, onde estivermos, conversar com Deus. Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje, pelas bênçãos que já recebemos e por esse momento espiritual onde vamos abrir a Tua Palavra e vamos estudar um pouco mais a respeito do preparo que nós precisamos ter para a Tua vinda, para os eventos finais, para a crise final desse mundo. Nesse momento pedimos o Teu Espírito, tocando a mente e o coração de cada um que está participando, e também pedimos de uma maneira muito especial pela Maria Inês. Hoje é o seu aniversário, que ela possa ser abençoada por Ti, com saúde, com fé, com a firmeza das convicções que ela tem. Abençoe a ela e a sua família. Muito obrigado por mais este ano de vida que o Senhor concede a ela. Esteja com todos nós nesse momento, nos dê iluminação do Teu Espírito em nossa mente, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu fico pensando quantas pessoas nesse mundo, e mesmo cristãos, e mesmo membros da minha igreja, não estavam preparados para essa crise que nós estamos vivendo. O preparo é uma coisa que deve acontecer no dia a dia. Nós devemos sempre esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. É assim que seria a melhor maneira de vivermos. Para não sermos pegos de surpresa. Para que quando o pior vier, quando a crise chegar, nós tenhamos condições de enfrentar com segurança. O preparo ele deve ser financeiro, ele deve ser emocional, acima de tudo espiritual. E hoje vamos conversar um pouco sobre esses itens. Mas antes de começarmos e entrarmos diretamente nesse assunto, eu quero compartilhar com você uma história verídica que eu gosto muito. E eu ainda não compartilhei essa história na nossa igreja. Ela foi contada já faz uns 5 ou 6 anos por uma das adolescentes da nossa igreja no momento da história infantil, momento infantil na história para as crianças. Mas eu quero repetir porque nós tiramos lições preciosíssimas dessa história. E eu gosto muito, muito dela. Aconteceu no Chile, há pelo menos 3 séculos atrás. Lá por volta do ano 1700 e alguma coisa, quando os piratas, eles viajavam da Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, França, iam para as ilhas do Caribe e para a América do Sul para roubar ouro, prata, pedras preciosas, tudo que fosse de valor. Mas havia um outro tipo de pirata, os corsários. Os corsários eram exatamente como os piratas, mas eles eram financiados por um rei ou uma rainha. Então essa era a diferença entre pirata e corsário. O corsário mais famoso naquela época se chamava Bartolomeu Sharp. Ele era inglês, um homem alto, forte, olhos azuis, penetrantes, com aquela barba vermelha. Já tinha matado muita gente. E eles já tinham visitado a América do Sul antes. A pequena cidade
do Chile, chamada La Serena, já tinha sido visitada por eles. Eles roubaram tudo que havia de valor na cidade, mataram muita gente na batalha que houve, e por fim colocaram fogo na cidade e destruíram tudo. Os habitantes da cidade, depois daquele dia, tomaram uma decisão. Eles nunca mais seriam pegos de surpresa pelos corsários como foram naquele dia. E reconstruíram a cidade, restabeleceram tudo, as suas fortunas, as suas riquezas, eles reconquistaram, mas eles estavam agora sempre preparados para quando os corsários voltassem. Então eles combinaram um código. Todos os dias alguém ficava no alto de uma torre com uma luneta observando o horizonte. Haviam barcos que transportavam passageiros, navios que transportavam passageiros, caravelas e também mercadorias. E ele verificava a bandeira, verificava os sinais, que tipo de barco que era, que tipo de embarcação, para saber se eram os corsários voltando. E passaram-se semanas, meses, anos. 3 anos depois, numa manhã, enquanto aquele vigia observava, ele notou que os corsários estavam chegando novamente. E ele deu o sinal. E rapidamente o sinal se espalhou pela cidade. E o código todos já sabiam. As 28 torres das 18 igrejas da cidade de La Serena tocavam os seus sinos ao mesmo tempo. Era a única vez que isso acontecia. Quando todos os sinos tocavam ao mesmo tempo, isso queria dizer: perigo, fujam, os corsários estão chegando. E assim fizeram. Todos pegaram tudo que tinha de valor, colocavam em carroças, em carruagens, sobre os cavalos, mulas, e fugiam em direção ao interior, fugindo do litoral. Todos foram, até os cachorros que estavam na rua, os mendigos, e todos eram levados até que mesmo os sinos paravam de tocar. Um a um iam parando de tocar, porque as pessoas que estavam puxando a corda nos campanários precisavam fugir. E assim todos fugiram. Naquele tempo dava tempo, porque a caravela ela vinha com o vento, demorava pelo menos algumas horas até chegar. E finalmente, quando chegaram, apenas um sino tocava, e não parava de tocar, ele insistia, tocando, 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 aquele sino não parava. Foram à praça da cidade, Bartolomeu Sharp, o capitão, chamou os homens, dividiu 2 em 2 e disse: vocês dois vão para esse lado, vocês para cá, vocês para cá, vocês para cá, entrem nas casas, nos comércios e me tragam tudo de valor aqui na praça central. E vamos ajuntar todo o tesouro aqui. O sino continuava tocando. E aquele sino tocando estava irritando Bartolomeu Sharp. Os corsários voltavam 2 a 2 e diziam para ele as más notícias: capitão, não encontramos nada. E o sino tocando. Chegavam mais 2, capitão, nós vasculhamos a casa toda, olhamos no porão, no sótão, quebramos o assoalho de madeira, não achamos nada. Não há nada. E o sino tocando. E ele foi se irritando, se irritando, se irritando, até que chegou um momento que ele não aguentou mais. E ele disse: vocês dois, vão ao alto daquela torre e me tragam essa pessoa que está aí tocando esse sino, porque eu não aguento mais, eu não suporto mais. 2 dos corsários foram rapidamente, subiram a escadaria daquela igreja, e quando chegaram lá no alto, encontraram um menino de 10 anos de idade, que tinha uma batina branca, tufos de algodão no ouvido, pendurado numa corda que subia e descia com os olhos fechados. Fiel no seu trabalho, tocando o sino. Um corsário arrancou o garoto da corda e quando ele abriu os olhos e viu, ele gritou algo que ele se arrependeu de ter dito imediatamente: os piratas chegaram! Estava nas mãos deles. Eles o arrastaram e levaram até a praça diante de Bartolomeu Sharp, que olhou para aquele garoto e perguntou: garoto, qual é o seu nome? Meu nome é Isidro. Isidro era o filho do alcaide, do prefeito da cidade. E agora todos os corsários em volta, os piratas em volta, olhando para o garoto, e Bartolomeu pergunta para ele: Isidro, me diga, onde está escondido o tesouro? E o Isidro, ele pensa por um momento e então ele diz: está enterrado no quintal da minha casa. Todos os corsários deram risada. Mas Bartolomeu olhava sério para eles e eles paravam de rir imediatamente.
E eles, vá à frente, nós vamos seguindo você. Isidro foi, Bartolomeu Sharp logo atrás, e todos os corsários seguindo Bartolomeu, rindo da situação. Até que chegaram numa grande casa, tinha uma escadaria, subiram e entraram, e 2 homens disseram, capitão, nós já estivemos aqui e não encontramos nada. Bartolomeu simplesmente olhou para eles, foram até a parte de trás da casa, onde havia um grande gramado, algumas árvores, e chegando ali o menino disse, o tesouro está enterrado aqui perto dessa árvore, bem aqui. Com uma pá, um dos corsários começou a cavar, e quando estava cavando e os outros conversando, Isidro, o menino, disse, eu me confundi, não foi aqui que foi enterrado, foi ali. E aí eles riram novamente, todos riam, mas Bartolomeu olhava sério e todos paravam de rir. Começaram a cavar novamente naquele novo local. De repente, para surpresa de todos que riam, conversavam, brincavam, ouviram um barulho de metal. A pá acertou alguma coisa de metal ali embaixo. E na última pá de terra que veio, com força, uma pequena caixinha voou pelo ar, bateu no peito de Bartolomeu Sharp, caiu no chão e se abriu. E o Isidro, o menino, começou a gritar, meu tesouro, meu tesouro, meu tesouro. Todos os corsários começaram a rir. Porque dentro da caixinha de metal, da latinha, se abriu e caiu no chão 3 penas de beija-flor, 2 bolinhas de vidro e uma moedinha de 1 centavo. Todos riram, e Isidro estava dizendo, meu tesouro. Bartolomeu Sharp, um homem inteligente, ele se abaixou, pegou aquela moeda, observou, e agora todos ficaram curiosos, todos em silêncio, observando, porque Bartolomeu olhou para o menino e disse, Isidro, como você conseguiu essa moeda? Olha, hoje é muito fácil a gente conseguir moedas de outros países. Eu mesmo tenho uma coleção muito grande, com centenas de moedas do mundo inteiro. Mas imagine, em 1700, como um menino do Chile podia ter uma moeda de 1 centavo, um penny inglês. Era algo muito improvável, muito difícil, talvez até mesmo impossível de acontecer. Então, Bartolomeu perguntou, como você conseguiu essa moeda? E o Isidro começou a contar a história. 3 anos atrás, quando os piratas queimaram a cidade e destruíram tudo, logo depois eu estava caminhando na praia. E é uma gruta. Quando eu entrei na gruta, eu vi lá dentro um pirata escondido. Ele estava ferido e ele tinha se escondido ali dentro. E ele conversou comigo e ele disse para mim, menino, eu preciso de água e pão. Você pode trazer para mim? O Isidro disse, sim, eu posso trazer água e pão para você. Por favor, não diga para ninguém que eu estou escondido aqui. Porque se você disser para alguma pessoa, eles vão vir aqui e vão me matar. Então o Isidro prometeu não dizer nada para ninguém. E ele disse que durante 1 mês ele trazia água e pão para aquele pirata que estava escondido ali na caverna. Depois de 1 mês, uma noite, escondido, ele entrou em um navio que estava no porto, se escondeu e foi embora. Partiu dali. Mas antes de ir embora, ele conversou com o Isidro e disse para ele, garoto, eu devo a você a minha vida. E nós sempre seremos amigos. Eu nunca vou esquecer de você. Ele tinha 7 anos de idade na época. Nunca esqueça de mim. Guarde essa moeda do meu país e sempre lembre de mim, porque eu jamais esquecerei de você. E agora, o garoto contou a história, todos os corsários estavam ali ouvindo e Bartolomeu Sharp faz a pergunta. Qual era o nome desse pirata? Quando Isidro disse o nome, aqueles homens viram uma coisa que eles jamais imaginavam que veriam. Ele disse o nome dele era John. Aquele homem, Bartolomeu Sharp, que tinha matado tanta gente, um homem mau, nesse momento, todos em silêncio, viam lágrimas correndo dos seus olhos. Porque John era John Sharp, o irmão de Bartolomeu Sharp, que imaginava que tinha morrido 3 anos antes naquela batalha e jamais o vira novamente. E agora Bartolomeu descobrira que seu irmão estava vivo,
salvo por aquele menino. Bartolomeu se abaixou e deu um longo e forte abraço naquele menino de 10 anos, chamado Isidro. Os homens caminharam até a praça central e, quando estavam ali, alguns disseram: capitão, já que não encontramos nada e não tem nenhum tesouro, vamos colocar fogo em tudo e destruir tudo. Ele disse: não, dessa vez não destruímos nada. Ele se despediu de Isidro, foram embora, entraram na sua caravela e partiram para nunca mais voltar. Depois de horas, começaram a aparecer as primeiras pessoas que voltavam para a cidade. E não encontraram corsários, não encontraram piratas, a cidade não tinha sido destruída e queimada dessa vez. Eles estavam lá, longe, esperando ver a fumaça, para depois voltar. Mas dessa vez não houve destruição. Apenas encontraram um menino chamado Isidro, de 10 anos, com uma história para contar. Essa história realmente aconteceu na cidade de La Serena, no Chile. Uma história muito bonita, que nos ensina muitas lições. A primeira delas é que a primeira vez que a crise aconteceu, eles não estavam preparados. Jamais a cidade tinha sido visitada por piratas ou corsários. Foram pegos de surpresa, muita gente perdeu a vida, muitos perderam seus bens e a cidade toda se perdeu e foi destruída no fogo. Agora, depois daquele primeiro evento, daquela primeira crise, eles tomaram uma decisão. E a decisão era: nós vamos nos preparar. Não seremos mais pegos de surpresa. Porque agora nós sabemos que pode haver crise, pode haver problema, dificuldade. E se isso vier a acontecer, a próxima vez nós estaremos prontos. E porque eles se prepararam, e por mais que a crise demorou a chegar, 3 anos, quando ela chegou, eles estavam prontos. Ninguém morreu na segunda vez, e a cidade foi salva pelo menino. Isso nós vamos conversar daqui a pouco. Mas veja, o preparo é muito importante. Porque se não houvesse o preparo, com certeza haveria uma nova batalha e muita gente, ou provavelmente a maioria da cidade, morreria pela raiva e a ira daqueles homens por não terem encontrado tesouro nenhum ali. Eles estavam fugindo. Eles se prepararam, eles estavam prontos. Então, pense na crise que nós estamos passando. Esse é o momento de nós tirarmos lições do que está acontecendo. Porque ela voltará. E quando vier novamente a crise, ela será pior. Porque Jesus disse que quando essas coisas começassem a acontecer, não se assustem, não se atemorizem. É apenas o princípio das dores. Ele disse que seria como uma gestante. Uma mulher que está para dar à luz a um filho. As contrações começam de maneira mais espaçada. Agora, quem é mãe sabe muito bem como isso funciona. Quem é pai já acompanhou e já viu. Elas vão ficando mais próximas, mais dor, e a coisa vai ficando cada vez mais intensa conforme o momento do nascimento vai chegando. Jesus disse que vai ser exatamente assim antes da sua vinda. Os sinais vão acontecer, mas vão acontecer cada vez mais, com mais frequência e com mais intensidade. Terremotos, mais intensos, com mais intensidade. Fome, pestes, guerras. Tudo isso que Jesus disse em Mateus 24, 25, Lucas 21, vai acontecer e vai continuar acontecendo até a volta de Jesus com mais intensidade. Acredite no que eu vou dizer. Você vai ouvir especialistas falando por aí. Vai haver novamente uma crise como essa. Outro vírus vai vir e vai tomar conta do mundo. E vai ser pior da próxima vez. Essa não é a primeira vez. Já tivemos outras epidemias que até continuam até hoje, como a AIDS, Ebola. E esse vírus, SARS, né, o corona, já começou em 2003. Ele já reapareceu e surge novamente. Então, vai acontecer e vai ser pior nas próximas vezes. Como nós podemos nos preparar? O que nós precisamos fazer para que de hoje até a vinda de Jesus eu não sofra, minha família não sofra? Coisas ruins vão acontecer como esta. Então, primeira coisa, eu disse para vocês, o preparo financeiro é muito importante. E o cristão, ele deve ser prudente.
Quando a gente estuda a parábola das 10 virgens, lá diz que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Metade delas, elas se prepararam, apesar de que todas foram pegas de surpresa, 5 tinham preparo, 5 delas eram nécias, tolas, não tinham preparo. Todos estavam esperando o mesmo evento, a chegada do noivo, a vinda de Jesus. Aparentemente ele demorou a vir, mas quando chegou, 5 delas, apesar de serem pegas de surpresa, estavam preparadas. O preparo é muito importante. Então, o preparo financeiro é uma questão de prudência. Eu me preocupo com membros da minha igreja nesse momento e pessoas no Brasil e em outros lugares que não se prepararam para uma eventual crise. Então vai aqui um conselho e uma orientação. Nós não estamos nesse mundo para acumular riquezas. Isso é fato. A gente não está aqui para ter 1, 2, 3, 4 casas, né? Uma frota de carros e acumular bens e riquezas. Mas nós precisamos ter uma reserva. Isso é muito importante, é fundamental. Se nós não fizermos isso, quando a crise chega, nós entramos em desespero. E aí a fé vacila. A fé ela tem que ser usada antes, no preparo. Porque nós temos que fazer a nossa parte para que Deus faça dele. O milagre faz parte daquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. O que nós podemos fazer por nós mesmos, Deus nos dá sabedoria, condições, capacidade, recursos, meios para nós fazermos. Então, se eu cumpro o meu papel e faço a minha parte, eu posso pedir que Deus faça um milagre, que vai além das minhas forças, além do meu limite. É por aí que nós devemos pensar. Então, o que é um bom preparo financeiro? Primeira coisa, nós temos que entender que os bens que nós temos, a riqueza desse mundo, pertence a Deus. Ele já deixou claro na sua palavra. Meu é o ouro e a prata. A Ele pertence tudo. E Ele é quem nos sustém. Ele nos sustenta. Por isso nós somos dizimistas. Segundo a palavra de Deus, é um reconhecimento de que Deus sustenta a minha vida. Então, eu tenho que ser responsável não só pelos 10% que eu devolvo a Deus, mas pelos outros 90%. Parte dele é uma oferta que eu posso oferecer também, mas eu sou responsável por todos os bens que Deus me dá. São dele e eu tenho que agir com responsabilidade. Então, veja um conselho que eu aprendi com meu sogro. A minha esposa, ela aprendeu desde criança com o seu pai, que trabalhou por muitos anos como gerente de banco, um bancário que conhece muito bem como lidar com dinheiro, com recursos. E ele deu o seguinte conselho para ela, sempre, e ele sempre aplicou esse conselho na vida dele. Você precisa viver com 2/3 da sua renda. 1/3, esse deve ser economizado, guardado para planos futuros, para projetos ou para uma eventual crise. Então, pense agora na sua realidade. Se você me disser assim, isso aí não é a minha realidade, não é assim que eu consigo viver, então tem algo errado no seu estilo de vida. Você provavelmente está vivendo um padrão de vida superior ao seu rendimento. Então você precisa se adequar. Se você gasta tudo que você ganha, que segurança você tem na vida? Se você não consegue economizar e guardar, segundo essa orientação, 1/3 da sua renda por mês, então alguma coisa está errada, tem um desequilíbrio. Você está gastando mais do que deveria. E aí quem gasta todo o salário do mês, se mês que vem eu estou desempregado, se acontece um problema, ou agora nós descobrimos uma crise como essa e muitos não podem trabalhar, como eu sobrevivo? Da misericórdia dos outros, né? A gente vai apelar para a família, a gente vai apelar para os amigos, ou para a igreja, ou vai fazer um empréstimo e vai se endividar. Então Deus não quer que nós vivamos uma situação como essa. Precisamos ser prudentes. Deus pode prover para nós? Sem dúvida nenhuma. Ele pode e vai. Mas eu preciso fazer a minha parte. Existe o meu papel a ser desempenhado nisso.
Então, o cuidado com as finanças, o cuidado com a minha vida financeira é muito importante, principalmente como preparo para o tempo de crise. Então nós vamos falar nessa semana ainda sobre vida no campo e como nós temos que nos preparar para fazer essa transição e como que a gente vai chegar lá. Então, se eu não tiver recursos economizados, um plano para fazer agora, para eu chegar lá, essa realidade nunca vai acontecer e eu vou ficar prisioneiro da situação, prisioneiro do sistema, preso dentro do sistema. Na cidade eu não tenho como sair. Então nós precisamos nos organizar financeiramente, termos a bênção de Deus e a orientação dele para poder cumprir essa missão que nós temos. Segundo ponto, diante de uma crise e diante desses problemas todos que virão até a vinda de Jesus, nós precisamos de um preparo emocional. Muitas pessoas, nesse momento, estão sofrendo muito emocionalmente. Estresse, agonia, angústia, medo, temor do amanhã, do que está acontecendo. Porque não estão preparadas emocionalmente. O preparo emocional é muito importante. Porque uma pessoa sensata, equilibrada, tranquila, tem condições de tomar boas decisões. Se nós estamos eufóricos ou angustiados, estressados, depressivos, nós não conseguimos tomar boas decisões. E os erros, às vezes, que nós cometemos nessas decisões erradas, vão nos trazer consequências que vão levar muitas vezes anos para corrigir. Você deve saber que isso acontece e já deve ter acontecido na sua vida. Uma decisão errada que nós tomamos, muitas vezes pagamos um alto preço por muito tempo. Então é muito importante ter equilíbrio emocional. Como que nós conseguimos o equilíbrio emocional? Bom, primeiro, temos que ter uma vida equilibrada e balanceada. Amanhã nós vamos conversar sobre isso. Como que eu posso ter um crescimento espiritual que vai me dar uma vida equilibrada, balanceada? Para que eu possa realmente ter uma boa comunhão com Deus, ouvir a sua voz, ter um bom relacionamento com Ele e conseguir tomar boas decisões nos momentos de crise. Amanhã nós vamos conversar em detalhes como isso funciona e como eu posso ter esse crescimento espiritual, esse relacionamento com Deus e encontrar equilíbrio na minha vida. Para isso, eu preciso ter a compreensão de que nós somos um todo, físico, mental e espiritual. Todas essas três partes devem estar em harmonia e em equilíbrio. Se eu não estou bem espiritualmente, a minha mente e o meu corpo vão sofrer. Se eu não estou bem emocionalmente, eu não vou estar bem com Deus e o meu corpo também não vai estar saudável. Se eu não estou cuidando da minha saúde, vai interferir na minha vida emocional, nos meus relacionamentos e na minha vida espiritual. Então, quantas vezes a gente escuta, sempre a gente ouve as pessoas fazendo seus pedidos de oração na igreja ou em grupos e elas sempre usam a mesma frase. Eu peço pela minha vida espiritual. Irmãos, orem pela minha vida espiritual. O que quer dizer isso? O que ela quer dizer com isso? Então, uma pessoa que está com problema na sua vida espiritual, ela está fora de equilíbrio. E muitas vezes é um equilíbrio emocional. Deixa eu contar para vocês a história da pessoa mais ansiosa que eu conheci na minha vida. Eu já avisei para ela hoje que eu ia falar sobre isso. É a minha esposa. Quando a gente se conheceu, eu percebi que eu e a Michelle éramos muito diferentes nesse ponto. E eu vou até dizer o seguinte, nós estávamos em extremos opostos. Eu descansado demais e ela estressada e angustiada demais. Uma pessoa que vivia angustiada com o futuro, ansiosa. Mas era muito. Aquilo começou a me incomodar. Porque quando a gente casou, no primeiro ano, eu via que aquilo não era normal. Se um problema fosse acontecer, uma situação que tivesse que se resolver daqui 2 meses, ela ficava 2 meses sem dormir direito, preocupada, angustiada naquele período todo. E eu sempre tranquilo, relaxado, não me preocupava. Tem motivo para isso. Mas isso tinha consequências também, porque como ela vivia angustiada e preocupada sempre com o futuro, ela nunca se atrasava. Ela sempre chegava meia hora antes nos lugares.
E eu, às vezes, me atrasava porque eu me programava para chegar na hora. Se acontecia um imprevisto, eu chegava depois da hora, atrasado. Porque sempre tranquilo, sempre relaxado, sempre otimista, achando que tudo vai dar certo. O casamento faz isso, a gente vai encontrando um equilíbrio. E eu passei para ela algumas coisas que ajudaram ela a se livrar dessa ansiedade. O equilíbrio emocional é muito importante, o preparo emocional é muito importante para enfrentar as crises. Agora, ela me ajudou também a melhorar e a mudar em outros aspectos, e eu pude crescer. Olha, essa Bíblia eu acabei de abrir, e ela abriu exatamente onde eu queria, porque ela sempre abre nessa página. O que tem nessa página que ela abriu sozinha? Mateus capítulo 6. Como esposo e como pastor, eu dei para ela uma receita. E eu disse para ela: Michele, é o seguinte, se preocupar é natural. Tem um problema, preocupação faz parte. E nós precisamos agir e fazer alguma coisa. Mas o segredo é o seguinte, nós temos que fazer a nossa parte. Fazemos o nosso melhor. E quando chegamos no nosso limite, nós temos que descansar, repousar e colocar nas mãos de Deus. Isso é fé. Então, eu faço tudo que eu posso, a minha parte, mas aí eu tenho que crer que a partir do meu limite para frente eu preciso de um milagre, da bênção de Deus. É com Ele. E aí eu durmo tranquilo, oro e confio em Deus, coloco nas mãos dele. Aí eu disse para ela, leia todos os dias Mateus capítulo 6, 25 a 34, que fala sobre ansiedade. Talvez você conheça esse texto. Então ele diz assim, Jesus ensinando no Sermão da Montanha, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou beber, ou vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu falei, Michele, leia isso aqui, todo dia. Ela levou a sério. E aí, ela pensou o seguinte, se um médico me desse um remédio para qualquer problema que eu tivesse, normalmente os remédios são tomados de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia. Ela falou, então eu vou ler 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. E ela seguiu à risca essa indicação. E por isso a Bíblia abre nessa página, porque todo dia ela estava aberta aqui, essa Bíblia, onde ela lia 3 vezes ao dia esse texto, até que entrou e transformou. E aí a minha esposa deixou de ser uma pessoa ansiosa e passou a ser uma pessoa de fé, que confia em Deus, que crê nele. Toda vez que vem um problema, uma dificuldade, é bonito ver como ela tem fé, até que chegou o dia que aconteceu algo interessante. Nós estávamos no Japão, terminou o nosso período ali de 2 anos como missão, e eu não sabia para onde ir. Nós não sabíamos se nós íamos para a Ásia, Oriente Médio, voltávamos para o Brasil, se víamos para a Europa, para a América do Norte. Havia muitas opções e eu comecei a ficar ansioso, até que chegou um ponto que eu estava realmente ansioso com a situação. E eu ouvi uma coisa dela que eu jamais pensei que eu ouviria. Era assim que eu ficava antes? É horrível isso. Por que você não toma um pouco do seu próprio remédio? Foi isso que ela me disse. Você está precisando um pouco do seu próprio remédio. Siga a receita que você me deu. Ela brinca comigo e às vezes ela diz assim, eu ouvi um sermão esses dias de um pregador, se referindo às minhas mensagens. Eu preciso viver. E ali eu percebi que mudança que aconteceu.
ela não estava nem um pouco preocupada, nem um pouco ansiosa, tranquila, confiando em Deus. O equilíbrio emocional estava ali, porque a fé estava presente. E eu precisei encontrar mais daquela fé para encontrar o equilíbrio emocional e perder a ansiedade. É muito importante a gente encontrar o equilíbrio. Agora, eu quero analisar com você, concluindo, esse texto. Jesus, quando ele falou estas palavras no Sermão da Montanha, ele estava no monte, na natureza, e ali estavam as aves passando, ali estavam as flores ao redor. Eu e a minha esposa tivemos o privilégio de estar lá, em Israel, nesse local onde Jesus pregou esse sermão. Que emoção que foi para ela quando ela leu essas palavras no mesmo local onde Jesus tinha dito. O seu texto favorito, o texto que mudou a vida dela. Jesus, quando ele disse isso, veja, os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. Ele apontou para as flores e disse, olhem para elas. Quando ele disse, olhem as aves do céu, elas não plantam, não colhem, mas Deus alimenta a elas. Vocês valem muito mais do que elas, então não fiquem ansiosos. Naquele momento, Jesus estava dando a receita para uma vida emocional equilibrada. Ele estava dando a receita para a gente se livrar do estresse, da angústia e da ansiedade. Hoje em dia, nós sabemos quantas pessoas estão ansiosas, estressadas, angustiadas, e ainda mais com esses problemas que nós estamos vivendo. Crise financeira, o problema da saúde. Eu vou sair de casa, eu não sei se eu volto contagiado e vou trazer para minha família algo que pode contaminar e pode trazer até a morte. Jesus estava dando a receita. Já tentaram descobrir uma fórmula, um meio, um remédio para curar a ansiedade, a depressão, o estresse? A melhor receita, e isso eu conversei com alguém ontem mesmo, a respeito disso. A natureza está aí e foi criada por Deus para nos ajudar. Os remédios vêm da natureza, e os remédios naturais são os melhores. Mas veja, quando nós gastamos tempo na natureza, sozinhos, com a nossa família, mas em especial com Deus, nosso corpo produz o remédio que nós precisamos. Existem hormônios que são produzidos no nosso corpo que são maléficos e alguns benéficos. Uma pessoa que vive estressada, produzindo adrenalina, ela vai ter sérios problemas. Mas existe a endorfina, que nos deixa feliz, ela faz bem. E ela vem em momentos de alegria, mas ela vem no final de um período de exercício físico, de atividade física. Nosso corpo produz endorfina. E ela é essencial para termos saúde. A serotonina é um outro hormônio produzido por nosso corpo que produz descanso, repouso, nos acalma. E a serotonina ela é produzida no nosso corpo quando nós contemplamos a natureza, quando gastamos tempo na natureza. Então uma pessoa estressada, angustiada, depressiva, se ela passa tempo ouvindo os sons da natureza, ou vendo as cores da natureza, o seu corpo vai produzir serotonina. E é por isso que os spas fazem sucesso. Por isso que as clínicas naturais, no interior, no campo, em meio à natureza, têm bons resultados. Porque as pessoas se desligam da cidade, se desligam do cinza da cidade, da poluição, do ruído de automóveis, né, os ruídos e barulhos da cidade, o ar poluído, e vão para o campo. Veja por que a importância de estar no campo. Onde eu posso olhar o verde da árvore em contraste com o azul do céu, onde tem a luz do sol, onde eu escuto o canto dos pássaros, onde eu vou dormir à noite eu escuto o barulho dos grilos, o som dos grilos. Já reparou como é gostoso dormir ouvindo o som dos grilos? Quando eu escuto o barulho de um riacho ou de uma cachoeira, estes sons relaxam o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. E o nosso corpo produz serotonina. Jesus estava dando a receita quando ele disse, não vivam ansiosos, não se preocupem, observem as aves do céu, olhem a flor do campo. Isso vai produzir serotonina, vai acalmar você. E você, naturalmente, não vai ficar angustiado, não vai ficar preocupado. Tenha fé, confie em mim. É isso que Jesus estava dizendo. Então nós temos que nos preparar, isso faz parte do preparo.
E o preparo espiritual é muito importante, acima de tudo. Mas eu tenho que ter um preparo em todas as áreas da minha vida. Financeira, emocional e, acima de tudo, espiritual, para enfrentar as crises que virão. Como eu posso estar preparado espiritualmente? Esse é um trabalho diário. Todos os dias eu preciso buscar o alimento na fonte. Você pode até jejuar por um tempo, mas você precisa de alimento. E precisamos de alimento todo dia. Se você trabalha e você quer subsistir, você precisa se alimentar todos os dias. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Eu preciso do alimento espiritual diariamente. Eu tenho que buscar na fonte. Eu tenho que orar, estudar a minha palavra e ter um relacionamento com Deus. Com fé. Desenvolvendo a minha fé. Para que quando a crise vier eu possa vencer. Agora, como que eu faço isso? Bom, nós vamos estudar ainda essa semana um pouco mais a respeito disso. Mas eu quero voltar lá na história do Isidro, que eu disse para vocês que havia uma segunda parte. A primeira lição que nós tiramos é sobre o preparo. E a segunda lição que eu tiro dali é a respeito daquele menino. Ele salvou a cidade de ser destruída a segunda vez. Um menino de 7 anos de idade foi capaz de amar o inimigo e salvou a vida de um inimigo, levando pão e água por 30 dias. Mal sabia ele que aquele ato de bondade para com aquele homem, 3 anos depois, salvaria a cidade de ser totalmente destruída e queimada. Então veja, a lição que eu aprendo aqui é que não há desculpa para nenhum de nós. Dizemos, o que eu posso fazer? Nós somos tão negativos, dizemos, eu não posso fazer nada, eu sou muito limitado. Ora, se um menino de 7 anos de idade, depois com 10 anos de idade, foi capaz de salvar uma cidade inteira, será que nós não podemos fazer algo? Podemos. Claro que podemos, e com Deus podemos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. O mínimo que nós podemos fazer, o mínimo, que não custa nada, custa apenas nosso tempo e a nossa dedicação, é a oração. E a oração faz parte do preparo. A oração deve ser a respiração da alma. Então, alguém que não respira, morre. Um cristão que não ora, está morto espiritualmente. Então nós precisamos orar. E por isso Paulo diz, orai o tempo todo. Orai sem cessar. Porque você tem que respirar o tempo todo. Uma vida de comunhão com Deus, de oração constante, é uma vida de preparo. Porque quem ora constantemente vai aprender a ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, nós estaremos preparados para enfrentar as crises, as dificuldades. Ele vai nos orientar diretamente. Você precisa se preparar para crises maiores que virão. Preparo financeiro, um preparo emocional, tendo equilíbrio, mas um preparo espiritual, tendo comunhão com Deus. E essa semana nós estamos aprendendo. Nós vamos falar um pouco mais amanhã sobre esse preparo. Como eu posso crescer espiritualmente? Como eu posso encontrar equilíbrio na minha vida? Quais são os fatores que estão faltando aí? O que é importante que está faltando na minha vida para manter esse equilíbrio e eu vencer a crise? Para enfrentar as dificuldades dos eventos finais que vão acontecer nesse mundo, antes da volta de Jesus. Que Deus abençoe você. E que você possa se lembrar da história de Isidro e tirar boas e importantes lições para a sua vida. A lição do preparo e a lição de que nós podemos sim fazer muito. Quando o menino pode fazer grandes coisas, nós também podemos. Mas nós precisamos do preparo. E o preparo, ele é feito através do tempo que nós gastamos. Você está confinado como eu? Então você tem mais tempo. Tempo para a família e tempo para o relacionamento com Deus. Se você ainda não desenvolveu na sua casa um culto familiar de manhã e de noite, por que não começar agora a levar isso muito a sério? Para continuar fazendo isso depois, quando a vida voltar ao normal, até a volta de Jesus. Para que isso faça parte do seu preparo diário. Vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus para que nós possamos praticar aquilo que nós ouvimos e aprendemos hoje. Querido Deus, colocamos a nossa vida mais uma vez na Tua mão. Pedimos que a Tua mão poderosa, o Teu braço forte possa nos suster nesse momento de crise e dificuldade. Nos ajude a tomar boas decisões no momento de crise, tendo equilíbrio emocional, tendo preparo financeiro, mas acima de tudo tendo fé,
um preparo espiritual em comunhão contigo. Nos ajude a gastar tempo naquilo que é importante. Amanhã estaremos reunidos novamente, às 19h30, para aprendermos um pouco mais sobre o crescimento espiritual e o que podemos fazer para termos um bom relacionamento contigo. Abençoa-nos então, Senhor, para que amanhã estejamos juntos novamente. Abençoe o nosso lar, nossa família, nos dê uma boa noite de repouso, descanso, nos dê a Tua presença na nossa vida, no nosso coração e ajuda-nos a nos lembrar que se estivermos temerosos, ansiosos, estressados, angustiados, nós podemos encontrar em Ti o conforto, mas também precisamos encontrar equilíbrio emocional, físico e espiritual. Ajuda-nos a dedicar tempo para essas coisas. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, mas nesse momento oramos também por aqueles que estão sofrendo com este momento de crise. Aqueles que estão nos hospitais, os que trabalham, médicos, enfermeiros, arriscando a sua vida em prol dos outros, proteja-os e abençoe a eles. Abençoe aqueles que contraíram esse vírus. Que eles possam, Senhor, ter a Tua presença, a Tua bênção na vida deles, que Teu Espírito esteja lá confortando a eles e trazendo a recuperação, curando essas pessoas, para o bem de toda a humanidade. Porque eles curados, todos nós deixaremos de sofrer. Aqueles que já sofreram, estão sofrendo porque alguém faleceu em sua família, dê a eles conforto e esperança. Nós pedimos essas bênçãos, Senhor, e colocamos tudo em Tuas mãos e agradecemos pela Tua presença conosco nesses momentos difíceis. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.